na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos para o 9 e o 10. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Meus queridos irmãos, no início desse capítulo, Paulo vai exortar a nós, os irmãos da época e nós agora, a nos oferecermos como sacrifício vivo perante Deus, né? Para que a gente possa experimentar as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Em seguida ele vai dizer que não sejamos conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. E vindo, irmão, para o 9 e o 10, em seguida Paulo faz uma lista de algumas características que todo cristão deve desenvolver ao se relacionar com outros cristãos e com os não convertidos. Então Paulo vai a partir do 9, Paulo vai trazer algumas características para a igreja do momento, e também transferindo para nós esse ensinamento hoje, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformá-lo pelo entendimento, né? Pela renovação do nosso entendimento. Quando éramos, irmão, afastados de Deus, nós tínhamos um pensamento perigoso, um pensamento que não agradava a Deus. E isso era difícil nos achegarmos a Deus. Por quê? Porque a nossa carne, que é pecaminosa, corria mais para o lado da carne, onde as coisas que nos animam são as coisas, né? As coisas carnais, as coisas que não agradam a Deus. E isso a gente era constante impelido para lá. Por quê? Porque não tínhamos esse conhecimento ainda. Mas agora, com esse conhecimento, a gente vai ter o cristão deve ter essas características que nós vamos ver no verso 9 e 10. Primeiro, o amor seja não fingido. O amor, irmão, deve ser sem hipocrisia. O amor do cristão, quando conhecemos a Jesus Cristo, o nosso exemplo, a nossa referência é o amor de Cristo, o amor de Deus pelo qual Ele nos amou, chegou a dar a sua vida, a vida de seu Filho, para nos salvar. Então esse amor, irmão, não deve ser um amor de hipocrisia. Por quê? Porque o mundo banalizou esse amor, e esse amor que o mundo mostra, esse amor que o mundo tenta colocar nos corações das pessoas, tenta colocar nos pensamentos das pessoas, são um amor mentiroso, um amor que é banalizado, um amor que não procura glorificar a Deus. E nós, quando conhecemos esse Deus, quando somos transformados por Ele, o que é que devemos fazer? Seguir esse amor, procurar, como é que se diz, meu Deus, a palavrinha? Praticar, imitar esse amor, olhando para o amor de Cristo. E esses irmãos, especialmente Paulo, que teve uma grande influência na evangelização do gentio, né, foi posto para o evangelho do gentio, ele tinha essa preocupação de trazer, irmão, o foco, como deve ser esse amor. Não deve ser um amor de hipocrisia, deve ser um amor verdadeiro, um para com os outros. O amor do mundo é um amor, irmão, é um amor de fingimento, é um amor de troca, entendeu? A gente vai amar aquela pessoa mais que pode trazer algum benefício para nós. A gente vai se deparar mais para um lado daquele amor que tem alguma coisa para nos oferecer. Porque o amor do mundo é um amor errôneo, não é um amor como o amor que Deus quer que nós amemos uns aos outros. E Paulo traz isso para os irmãos, para quê, irmão? Para que nós tenhamos uma vida em paz uns com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Às vezes a gente tem algumas tretas, mas isso não devemos, como diz o pastor Davi, está cansado de dizer, levar para o lado pessoal. Muito embora que no momento você se irrite, fique com raiva, queira responder da mesma forma, mas você vai guardar esse amor no qual Paulo está dizendo. O amor também, irmão, não deve ter máscara, mas deve ser autêntico, sincero e sem fingimento. O amor do cristão precisa ser, irmão, autêntico. Não pode ser um amor de mentira. Os irmãos lembram quando a gente tira um manchete do documento de registro, ou qualquer um
realmente que é muito importante, que a gente vai levar para alguma coisa cartório, a gente manda autenticar? É porque ali está dizendo que não é falso, ali está dizendo que é verdadeiro, é mesmo que ser original. Então o amor do cristão tem que ser original, tem que ser autêntico, tem que ser sincero, não pode ser com fingimento de maneira nenhuma, irmão. Muito embora muitas vezes queira subir isso aos nossos corações, quando isso estiver subindo, vamos se ajoelhar, vamos orar, vamos pedir a Deus que tire isso do nosso meio, tire isso do nosso coração. A igreja primitiva, irmão, que está lá em Atos dos Apóstolos, era uma igreja forte, por quê? Porque eles tinham um amor sincero, um com os outros, meu irmão. E você vê que Paulo vai dizer em Atos que tinham tudo em comum, por quê? Porque eles bebiam água numa mesma fonte. Eu me lembro quando eu fui casar com minha esposa, ela não tinha pai, tinha só mãe, a gente foi na casa do tio dela falar com ele, foi falar com ele, e ele disse, olha, ele cristão, ele disse, olha, vocês estão se juntando agora, vão se juntar, vão casar, vocês não conhecem um outro, então, para que vocês tenham uma vida de aturação nas horas difíceis, é preciso vocês conhecerem a Deus, porque vocês conhecendo a Deus, você vai aprender a Bíblia e vocês vão buscar água numa mesma fonte. Se vocês buscar água numa mesma fonte, vai dar certo. Mas se um buscar numa fonte, outro buscar em outra, se eu buscar uma água doce, se a mulher for buscar uma água salgada, o que é que vai dar? Não é? É complicado. Mas quando a gente vai para a mesma fonte, bebendo da mesma água, se alimentando do mesmo alimento espiritual, vamos ter dificuldade, vamos ter muita. Mas a gente vai superar. Vai, na hora que for preciso falar mais energicamente, vai falar, na hora que for falar brando também vai falar, mas tudo com amor, não é isso? E na parte B do verso 9 diz, aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Aborrecer o mal, irmão, e apegar-vos ao bem. Devemos detestar toda forma de mal e praticar o bem. Então nós como cristãos, como nova criatura, como regenerado em Cristo Jesus, devemos detestar toda forma de mal. Às vezes o mal é muito bonito, às vezes o mal é muito tão bonito que quer nos afogar, quer nos levar para ele, mas devemos andar atento, com os pés no chão, como diz o pastor Davi, e a cabeça no céu, né, irmão, para a gente não entrar em problema. Então devemos detestar toda forma de mal. Um dia desse, irmão, eu ia para casa aqui no meu dia e eu pedi um Uber. Aí não sei o que foi que houve, que o rapaz disse que estava no ponto e eu estava aqui no ponto, era aqui, eu esperando ele, né? E ele disse, não, eu estou aí no ponto, e eu disse, não, rapaz, eu estou aqui, dizendo a ele, né? Eu sei que esse rapaz se irritou e esculambou, não quis nem escutar, eu cancelei logo, né? Quer dizer que na hora, se eu fosse retribuir da mesma forma, né, irmão? Mas a gente temos que ser diferente, irmão. Devemos ser diferente como cristão, para dar testemunho para esse mundo. Quando Jesus passava falando, o que é que o povo dizia? Ele fala como quem tem autoridade, não era? E não podia contestar, porque quanto à verdade ninguém pode contestar. Mas se você fala uma coisa e faz outra, fica difícil. Então o cristão tem que andar sempre com a mente voltada para Deus. Às vezes, irmão, nós queremos responder da mesma forma, agora nós queremos ficar iguais, mas nós como cristãos somos testemunho vivo para esse mundo. Não foi à toa que Jesus disse que nós somos sal e somos luz. Onde o cliente chega, irmão, tem que brilhar o local, meu irmão. Às vezes somos falhos nesse sentido, mas peçamos perdão a Deus, examinamos as Sagradas Escrituras e continuemos, né, dando nosso testemunho. Lá na primeira carta do apóstolo Pedro, 3, 11 e 12, o apóstolo Pedro vai trazer essa questão de aborrecimento do mal, irmão. 3, 11 e 12, 1 Pedro, que diz assim, 1 Pedro, a gente fica nervoso, irmão, mas a gente vai encontrar aqui, essa vida vamos lá, 3, 11 e 12, diz assim, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, irmão, o apóstolo Paulo vai deixar isso muito bem claro em 2 Coríntios 5,17, se nascemos de novo, nova criatura somos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se for novo, então devemos andar em novidade de espírito, para que possamos alcançar essas almas perdidas que estão, irmão, famintas, sem noção, agoniada.
Nessa pandemia, meu irmão, teve gente que depois de 3 meses não conseguiu sair de casa. Eu vi um testemunho de uma mulher na televisão, ela dizendo que saiu, entrou no carro e cadê ligar o carro? Então as aflições, irmão, que esse mundo passa para o povo é terrível. E nós, como cristãos, precisamos estar atentos sobre isso para não cairmos nessas armadilhas do inimigo e trazermos palavras de paz e alívio e consolo para esse mundo perdido que aí estão. Foi para isso que Deus nos regenerou, foi para isso que Deus mudou a nossa vida, a nossa vã maneira de viver, para que possamos dar esse testemunho de Cristo onde quer que estejamos. Às vezes falhamos, mas reconheçamos os nossos erros, pedimos perdão a Deus e continuemos. É assim que o cristão deve fazer. Não devemos nos acomodar, irmão. Eu sou do tempo que quando um cristão aceitava Jesus, que se convertia, se matriculava no primeiro domingo que ele visitava, ele se matriculava na escola dominical e não deixava mais de ir. Hoje as coisas do mundo têm iludido, principalmente os jovens, com muitas coisas, e a gente esquece das principais, como a irmã falou aqui, da palavra de Deus, do aprendizado. Que lições maravilhosas estamos tendo aqui no domingo. Tem sobre os heróis da fé. O pastor está ali com os meninos, meu menino até está gostando, não sei o que foi que houve hoje, acho que ele estava meio baleado, que ele não quis vir. Mas a gente tem que, como a irmã falou, a gente tem que incentivar, tem que empurrar, tem que puxar, para que a gente não venha, irmão, a cair nessa comodidade, deixar de estar adorando o nosso Deus aqui presente. É bom na internet porque a gente está vendo, mas não tem nada melhor do que a gente estamos aqui. Já dizia o cantor, né? Não há nada melhor do que você adorar a Deus, irmão. Esse Deus que desceu do céu, se fez carne, se humilhou, cuspiram, bateram, botaram coroa de espinho, humilharam por nós, meu irmão. E o simples que nós devemos fazer é adorá-lo também. O que devemos fazer é falar do seu amor. Tem coisa melhor do que falar do amor de Cristo? Mas também é preciso vivenciarmos esse amor em nossas vidas. Não como o mundo faz com amor fingido, irmão. Não, amor de tapinha, não, mas um amor verdadeiro. Que você vai lá, puxa o seu irmão, que você vai lá dar uma força ao seu irmão. Eu conheço um irmão cristão que era virado. E sabe onde foi? Num domingo de manhã, um pastor ia passando. Ele saiu para farrar no sábado, né? E um pastor ia passando no domingo de manhã, viu ele, um monte de bêbado lá, encostado da lama assim, deitado, né? Isso ele que conta. E o pastor foi lá, pegou ele, levou, deu um banho nele, botou ele para assistir a escola dominical. E ele se converteu, irmão. Mas as coisas do mundo sufocaram esse irmão e ele se afastou. Aí aconteceu um acidente com ele, ele perdeu a perna nesse acidente de moto. Aí ele disse: o diabo levou minha perna, mas não levou minha vida. Aí está congregando para a honra e glória do nosso Deus. Às vezes Deus faz isso, irmão. Às vezes o cabo é duro, aí Deus às vezes arranca até uma orelha para o cabo se tocar. Infelizmente, às vezes Deus tem que ser duro mesmo. E esse irmão foi preciso perder uma perna para continuar a sua vida cristã. Então, irmão, devemos ter cuidado com a nossa vida cristã. Devemos alimentar a nossa alma 24 horas, porque o inimigo também é 24 horas tentando o povo de Deus, meu irmão, querendo tirar a gente da presença de Deus. Às vezes em casa, às vezes você não sabe a tribulação quando é convidado para trazer uma palavra, meu irmão, parece que as coisas, sabe? Mas a gente tem que perseverar naquilo, fica caladinho, orando, pedindo a Deus graça, não entrando nos atritos para não complicar as coisas, mas a gente vai criando. E aí, irmão, um grande filósofo, conhecedor da palavra de Deus, né, temente a Deus, ele falou assim, ó: não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixarem em seus moldes. Uma vez que nos tornamos parte do reino de Deus, devemos abandonar a mentalidade e o estilo de vida do mundo. Isso é a pura verdade, irmão. Quando eu estava no mundo, eu pensava de uma forma. Quando eu me converti, a mudança vem naturalmente, até sem você nem perceber. Vem de uma forma que você olha assim e diz: meu Deus, antes eu estava em tal canto, hoje eu estou adorando a Deus. Como é que pode isso? É o amor de Deus por você, por mim, que faz isso. Então, nós como cristãos, o que devemos fazer, irmão? Ser sempre grato por esse amor. Não vamos esmorecer, às vezes queremos, porque nós temos uma carne que briga, né? O apóstolo Paulo disse muito bem: aquilo que é bom que eu quero, não faço, e aquilo que é ruim que eu não quero, eu estou sempre fazendo, porque é uma briga constante. E se nós alimentarmos mais a carne, aí a gente vai se acomodar mesmo. Mas se nós tivermos essa atitude, pedindo a Deus encorajamento,
alegria, firmeza para buscar alimentar mais as nossas almas, isso aqui, mano, não vai ter vaga no domingo não, na escola dominical, nos cultos de adoração, nos cultos de doutrina. Claro, né, irmão? Tirando aqueles irmãos que realmente necessitam, porque eu sou uma prova viva disso. Eu, quando me converti, trabalhava numa padaria que pegava às 6 horas da manhã, saía de 8, só estava aqui no domingo. Perdi muito com isso. Por quê? Porque a gente fica, de certa forma, acomodado. E às vezes, quando a gente começa a ter a oportunidade, a gente não quer ir porque a carne fica puxando, lembrando que a gente, né? Mas não, graças a Deus, agora Deus tem me dado essa oportunidade de estar aqui com os irmãos.